Olá, como está você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da série Valor para a sua empresa, no canal Pensamento Corporativo, no YouTube. O Pensamento Corporativo tem como missão difundir as boas práticas da gestão, da governança, da ética e da educação. Nossa missão também é a modernização da gestão. Hoje eu recebo André Freire, sócio-diretor da ESEC. A ESEC é uma das maiores empresas no país especializadas em recrutamento e seleção de altos executivos para o desenvolvimento organizacional, formação de governança corporativa, conselhos e desenvolvimento de conselheiros de administração. O André Freire, ele tem uma carreira desenvolvida na indústria, onde ele alcançou posições de CEO e presidente em várias empresas. Hoje, ele desenvolve atividades de reestruturação organizacional, recrutamento e seleção de altos executivos, formação de conselhos e governança corporativa. André, desde já, muito obrigado por aceitar o meu convite. Seja muito bem-vindo ao Pensamento Corporativo. Orlando, muito obrigado pelo convite. Prazer participar aqui do Pensamento Corporativo e trocar algumas ideias aí em relação à governança, conselhos, mercado. Eu que agradeço, André. Nós temos feito vários programas com relação à governança corporativa, formação de conselhos, e hoje com você nós vamos tocar num ponto fundamental, que é o recrutamento e a seleção dos executivos. Isso é algo que precisamos entender. Como que vocês, em uma empresa de recrutamento e seleção de altos executivos, enxergam? Como que vocês veem esse momento, esse processo de implantação da governança e como que vocês selecionam os melhores executivos, os melhores conselheiros? André, já que estamos falando de governança corporativa, né? A governança corporativa e o conselho de administração, eles andam relativamente juntos, né? O que é para você a governança corporativa? Por que a governança corporativa é tão importante para o processo de transparência de uma organização e por que ela é tão importante para os olhos dos investidores? Acho que se a gente colocar de uma forma simples, né, a governança são os processos e sistemas que regem aí o dia a dia das organizações, né? É extremamente importante se a gente pensar com todos os lados que a governança vai trazer para dentro dos acionistas da empresa, para o mercado, né, o que nós chamamos dos stakeholders da empresa, que são os seus clientes, que são os seus fornecedores, então toda a rede que engloba, né, o dia a dia da empresa. Então, como você disse, ela traz a transparência, né? Ela traz equidade entre todos esses membros. Então, esses membros, eles sentem que eles têm participação efetiva. Obviamente, ele dá todo o direcionamento para o planejamento estratégico da empresa, né? Ele vem aí da governança. E se a gente pensar, acho que do nosso lado também, né? A governança, ele é um driver da cultura, né? Então, a cultura da empresa, ela é muito desenvolvida através de um bom trabalho de governança. E para a gente, por que isso é importante? Porque atração e engajamento de pessoas. Como nós lidamos, né, atraindo executivos, né, atraindo conselheiros para essas empresas, normalmente uma boa governança é um ótimo ponto de começo para eu poder atrair executivos para essas cadeiras, né? Então, não tenho dúvida nenhuma que uma ótima governança, ela traz benefícios que são, no final, acabam sendo monetizados, né? Uma empresa que tem uma melhor governança, com certeza, ela vai ter resultados sustentáveis de longo prazo. A ESEC é uma das mais especializadas empresas nessa área, na área de seleção de executivos, de altas posições. E você é um dos líderes desse processo. Eu gostaria de saber como é a governança corporativa em uma empresa que implementa a governança corporativa, ou seja, como que é a estrutura da ESEC? Muito bom. Acho que nós começamos, né, com um conselho, nós temos um conselho consultivo. Esse conselho consultivo ele tem uma gestão de 2 anos, que ela pode ser renovada por mais um período de 2 anos.
esse conselho, ele rege e nos apoia no dia a dia. Então, os sócios, eles têm, apesar de ser um conselho consultivo, né, a gente realmente leva os pontos importantes do nosso dia a dia para esse conselho. Nós temos um processo, né, um programa de partnership, que é muito bem realizado, muito bem feito, porque se a gente pensar, né, Orlando, o sucesso de uma empresa de serviços como a nossa, que você tem sócios, né, são pessoas muito inteligentes e de alguma forma chegaram em cadeiras muito importantes, é você manter esses sócios engajados, é você manter essas pessoas com vontade de continuar crescendo e continuar fazendo para o bem da própria sociedade. Então, o que a gente vê muito em sociedades como a nossa é uma pouca perenização disso, né? Porque você não tem uma estrutura societária, né? Um partnership muito bem montado, de repente você tem alguns sócios com um poder de equity, né? Um poder assim, de participação acionária muito grande e que não estão gerando, né, oportunidades para a empresa, e você começa a ter um desbalanceamento. Eu acho que isso a ESEC é muito boa. A ESEC tem um programa que ela compensa esses potenciais problemas, né? Um sócio tendo um ano muito ruim, ele potencialmente no ano seguinte ele vai ter uma conversa com os outros sócios para entender se é um momento dele entregar uma parte das ações dele para a sociedade. Então, a gente tem um processo muito bem montado, né, que não deixa com que nenhum dos sócios, os sócios que estão crescendo, que estão fazendo isso, continuam crescendo, os que, por alguma razão, estão no momento de carreira, de vida, né, que precisam de outro tipo de... A gente tem sistemas e mecanismos, né, que estão no papel, né, que estão muito bem montados, que as pessoas, quando entram lá, entendem isso. Eu acho que outra parte é um plano de carreira muito bem montado, né, Orlando? A gente tem aí um plano que, desde um estagiário até um sócio-diretor, você tem um caminho para as pessoas, né? Então, acho que isso mostra que as pessoas que motiva, né? É um trabalho motivador. E, obviamente, sem falar, né, toda a parte de gestão do dia a dia, gestão de clientes, gestão de candidatos, processos e sistemas muito bem montados, né? Para ter certeza que a gente tem essa transparência para os nossos clientes, para os nossos candidatos, né? Então, nós medimos tudo isso e eu acho que essa é a boa governança que a gente traz para dentro da ESEC e que tem sido o sucesso da consultoria. André, existem conselheiros de administração com as mais variadas formações e as mais variadas experiências. Há os conselheiros que são generalistas, há os conselheiros especializados em recursos humanos, em finanças, e aqueles que são mais focados em planejamento estratégico, aqueles que têm experiência na atividade da própria empresa. Isso tudo faz um balanceamento de competências, né? Qual que é, para você, a composição ideal do conselho? Ou seja, como que um conselho deve ser balanceado, na sua visão, para que você possa extrair o máximo da atividade dessa administração, né? Em termos de planejamento estratégico, em termos de futuro, né? Qual que é a composição mais adequada para o conselho? Quando a gente monta, Orlando, um conselho do zero, a gente, obviamente, a gente tem oportunidades muito melhores para poder fazer a melhor montagem possível, trazendo essa diversidade, né, que você citou um pouco. Então, como é que a gente faz normalmente? Cada cadeira, a gente tem uma dualidade ali para cada cadeira, tá? A gente normalmente tem as cadeiras por funções, né? Então, uma cadeira vai ser um pouco mais comercial, a outra um pouco mais financeira, a outra pode ser um pouco mais tecnologia. Obviamente, a gente vai discutir com a empresa, entender, né, a necessidade da empresa, o que a empresa está vislumbrando para os próximos anos, e junto com isso, a gente vai tentar entender quais são as funções mais importantes dentro dessas cadeiras. E junto com isso, a gente tem também experiências, né? Então, o que a gente faz? Na verdade, entende com a empresa o que a empresa quer fazer daqui para frente. Eu quero internacionalizar o meu negócio, eu quero crescer, eu quero vender para um fundo, eu quero abrir o capital, eu quero franquear. Então, tem diversas, na verdade, histórias que a empresa pode tentar fazer para o futuro, que vão derivar da nossa escolha, né? Então, se eu quero abrir o capital, eu possivelmente vou ter um conselheiro ali que passou por uma experiência de um IPO, né? Se eu quero internacionalizar, eu vou ter alguém que já fez isso. E aí, junto com tudo isso, é essa diversidade que a gente vai tentar criar, né? Então, a diversidade de
de novo, funções e experiência, e também a diversidade de gênero, a diversidade possivelmente, de negócios, né? Obviamente, quando você monta um conselho, eu não posso ter ninguém que tenha algum tipo de conflito de interesse. Então, eu não posso ter um executivo que ele seja um executivo do, por exemplo, do mercado de bens de consumo e vá para uma empresa de bens de consumo muito similar no conselho. Então, ou a gente traz ex-executivos que foram dos setores dos próprios clientes que estão montando o conselho, ou algumas vezes o que a gente vai acabar fazendo é trazendo pessoas que têm outros tipos de experiências que podem somar, né? Que a gente acredita que podem somar. Mas eu acho que a palavra-chave aqui é essa diversidade de experiências e funções dentro do conselho. Eu estou conversando com André Freire, sócio-diretor da ESEC, uma entre as mais especializadas empresas no país para recrutamento e seleção de altos executivos e conselheiros de administração. Dentro da diversidade, a idade é uma diversidade. A razão da pergunta é a seguinte: eu tenho visto alguns conselheiros em conselhos de administração muito bem estruturados, em empresas com governança, conselheiros com pouca idade, conselheiros com menos de 40 anos de idade. Pergunta direta, objetiva. Isso é um problema? É um risco para o conselho, para a sustentabilidade da empresa, dos planos estratégicos, para a visão de futuro? Ou não? Não tem nada a ver uma coisa com outra. O fato do conselheiro, muitas vezes, ter pouca idade, mas já trazer consigo uma experiência, uma jornada corporativa, uma experiência de vida que o credencie ou a credencie para participar do conselho de administração. Orlando, acho que o ponto é esse mesmo, né? Não é tanto a idade que faz essa conta, mas muito mais a experiência executiva que essa pessoa teve, né? Os anos que ela teve como gestor, com certeza isso vai contar no final para a escolha dessa pessoa como conselheiro. E muitas vezes você tem casos de gestores que muito cedo acumularam funções de gestão, né? Acho que eu sou um exemplo disso, eu acumulei muito cedo na minha carreira funções de gestão e acabei assumindo conselhos muito cedo, por volta de 40 anos de idade mesmo, né? Mas eu diria que o meu passado, o meu histórico, me credenciava para isso, né? E é isso que a gente vai querer ver quando a gente faz essa seleção de conselheiros, né? Então, eu não vejo um problema. O que a gente tem visto, tá? Não é tanto eu acho que uma demanda tão forte, mas a gente vê que, principalmente agora, em casos de transformação digital, inovação, né? Esse lado mais voltado para a tecnologia, muitas vezes a gente tem trazido conselheiros mais jovens para essas cadeiras. Tá? Eu recentemente montei um conselho de uma incorporadora, e é uma incorporadora que está passando por uma transformação digital bastante importante. Um dos conselheiros escolhidos foi um jovem de 35 anos de idade, que já está na sua terceira startup, né? Ele vendeu uma dessas startups para um grande grupo, acabou ficando nesse grande grupo por um tempo como CEO do negócio, e é uma pessoa que vai trazer uma visão totalmente distinta. Então, obviamente, ele tem todo o credenciamento, né, para poder sentar nessa cadeira, mas ela traz uma visão distinta. E outro ponto interessante nessa parte de tecnologia, muitas vezes esses gestores mais jovens, que são focados na parte de inovação, de transformação digital, eles acabam muitas vezes sendo mentores do CEO. Então, o que a gente chama de mentoria reversa, né? Tem acontecido bastante isso. Então, essa cadeira dessa pessoa, além de ser uma cadeira de conselheiro, ele passa a ser o mentor de inovação e tecnologia para o CEO. Porque consciência digital é uma das competências que está sendo mais requisitada hoje em dia para os conselheiros. Então, eu acho que esse lado também pode ser bastante interessante, o lado de tentar ter perfis e, como você falou, também a diversidade nisso, né? Quer dizer, o cabelo branco junto com alguém mais jovem, eu acho que isso dá uma dinâmica muito interessante para o conselho. Não é todo mundo que aceita, Orlando, isso ainda é uma coisa que está começando, mas a gente tem trazido esse tipo de ponto para os nossos clientes. Muito interessante. Agora, na sua opinião, a formação do conselheiro, o programa de desenvolvimento de conselheiro, você entende que isso é absolutamente fundamental ou pode ser
ou pode não ser necessário, dependendo da situação. Eu explico isso, porque eu mesmo me desenvolvi como conselheiro, e a cabeça é outra, né? Quando a gente é executivo, você que foi presidente, CEO em mais de uma empresa, a hora que a gente muda, né, a cabeça, dá aquele clique, né, quando você sai do executivo e vai para o conselho, são é um modo de pensar, atitudes diferentes, a forma, inclusive, como a gente pergunta e analisa as coisas, né? Você entende que a formação de conselheiro é absolutamente fundamental ou dá para relevar em uma situação como essa que você citou, de uma empresa trazendo gente jovem, com visão jovem, tratando de temas que são muito novos, muito modernos? E traz muitos benefícios, Orlando, a formação, porque ela te dá muito processo, né? Que é isso um pouco do que você falou. Como é que você sai de uma visão que você está lá executando para uma visão que você está por trás realmente do grupo executivo, né? Eu acho que uma grande dificuldade que muitos executivos têm, né? Eu tive também, é você trocar os papéis, né? E entender que você não está mais na execução do negócio, transformar uma discussão de conselho em uma discussão estratégica e não ir para o operacional, para o tático, né? Que é uma coisa que nós, como executivos, a gente acaba, de uma forma ou outra, tentando entrar no tático e o conselho ele não traz isso. Agora, por outro ponto, ele é muito pouco requisitado, tá? A formação de conselheiro, nos conselhos que eu monto, eu diria para você que nem 10% me pedem conselheiros com formação. Então, não é o tipo de coisa que o meu cliente quer ver no currículo. Ele não se importa tanto com isso, ele se importa muito mais com o que esse conselheiro vai trazer para dentro de casa. Hoje tem diversos cursos, né, de formação, eu acho que está sendo cada vez mais ofertado esse tipo de curso, e a gente vê que tem uma quantidade grande de executivos fazendo o curso, porque, obviamente, eles estão pensando numa vida, uma segunda carreira ali na frente, né? As pessoas, é interessante, a gente está ficando, nossa vida executiva vai durar mais tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem cada vez mais executivos jovens sentando em cadeiras pesadas, né? Como é que vai ficar, né, esse executivo que já tem, sei lá, 60 anos de idade, tem muita energia ainda, então está todo mundo migrando para esse lado de eu faço a formação de conselheiro e aí? E eu recebo uma quantidade muito grande de currículos, né, de pessoas que falam, eu fiz uma carreira executiva brilhante, me formei no curso X, e agora como é que eu entro em conselho? Só que o funil é muito pequeno, né, Orlando? O tema diversidade, ele está acontecendo mesmo? Ou ele é algo assim mais para mostrar que estamos entrando no caminho e tal, mas na prática ele não acontece como deveria acontecer? E mais, quais os benefícios objetivos da diversidade no conselho? No caso, você citou alguma coisa agora com relação à mente jovem, à mente atualizada, trazendo coisas novas. Mas diversidade é muito mais do que idade, né? Qual que, na sua opinião, são os benefícios da diversidade de um conselho? Tá acontecendo sim, Orlando, acho que não é mais uma modinha, né? Eu diria para você que a grande maioria dos meus clientes me pedem essa diversidade. Hoje, essa diversidade um pouco mais focada em diversidade de gênero, né? E eu acho que um pouco do trabalho que a Exec vem fazendo já há alguns anos é em relação à diversidade de gênero no C-Level, né? Nós somos signatários aí, por exemplo, de um clube que chama 30% Club, que é justamente um clube fundado na Europa, que ele fala que ao menos 30% das posições de conselho tem que ser mulheres, né? É focado muito em diversidade de gênero. Mas, em paralelo com isso, a diversidade ela realmente traz resultado na última linha, né? Já foi provado, tem diversos estudos que mostram isso. Ele traz uma visão diferente de ver as coisas, e essa diversidade, eu estou falando aí de gênero, estou falando de raça, estou falando de funções, experiências, né? São pessoas que vão somar com visões diferentes. Se todo mundo tiver o mesmo tipo de visão, mesmo tipo de criação, mesmo tipo de formação, dificilmente você vai ter visões diferentes, vão ter mais ou menos as mesmas visões sendo repetidas, né? Então, a gente tem visto aí experiências muito interessantes de trazer gente muito diferente para conselho, e na hora que você vai questionar, né, como é que está a efetividade do conselho, quem está gerando mais valor, normalmente é a pessoa que você menos esperava, né? Porque ela vai trazer ideias muitas vezes até
né, que podem parecer estapafúrdias, né, e trazer visões muito diferentes de mundo, que vão gerar discussões muito ricas. Então, é a realidade, Orlando. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer e procuro repetir a mesma pergunta para pessoas que atuam na área de formação, desenvolvimento de conselhos, ainda mais você que seleciona executivos, né? Que é a questão como é que você traduz quando você está em um projeto novo, como que você consegue traduzir para os acionistas, principalmente quando a empresa é familiar, né? As empresas familiares, acho que elas têm um pouco mais de barreira, porque tem a questão dos acionistas, tem do patriarcado e tem a questão da sucessão familiar, né? Então, como é que você traduz para eles todos os benefícios da formação de um conselho de administração nesse processo de governança, seja a questão estratégica, no planejamento estratégico, visão de futuro, né? A gente olha o conselho ele garante o futuro, enquanto a gestão, mais ou menos, que a parte operacional garante o dia a dia, né? Mas a gente sempre encontra aquelas pessoas que falam, poxa, para que eu preciso de um conselho? Eu vivi até aqui, estou bem, eu tenho profissionais competentes, até aqui nós vivemos do jeito que nós crescemos, estamos dando resultado na última linha, como você falou, né? Como é que você traduz isso e consegue convencer ou fazer essas pessoas entenderem essa visão de médio e longo prazo por meio da governança corporativa, por meio da formação de um conselho? Orlando, tem muitas vezes o que acaba ocorrendo é que a empresa ela entende que os próximos passos, né, de futuro deles têm que ser dados através de uma profissionalização, essas empresas familiares, né? Então, o problema ele já vem para a gente no sentido de, olha, não dá mais para lidar com as brigas de família, com as situações que a gente tem aqui, algumas vezes por questões de sucessão, né? Então, fomos muito bem até aqui, mas o bloco lá, os acionistas principais que estão no dia a dia da empresa, entendem que já estão, né? Já tem que passar para a próxima geração, então vai ter que entender se essa próxima geração está pronta, se efetivamente é uma geração que, né, tem capacidade de tocar a empresa. Então, tem muitas discussões em termos de sucessão. E as empresas, assim, elas acabam entendendo que o mundo está mudando muito rápido, né, Orlando? Então, assim, momentos de mudança, como que a gente está passando agora, são momentos que nenhuma empresa estava preparada, né? Nenhuma empresa tinha um plano, nenhuma empresa tinha um planejamento de 5 anos que pudesse prever alguma coisa como essa, né? E aconteceu. E, de repente, agora você tem que ter uma estrutura que vai pensar na tua empresa possivelmente de forma diferente. A gente tem casos de empresas que estão lidando de uma forma totalmente diferente porque ficaram com lojas fechadas durante 12 meses. Como é que você muda o teu, né? Então, o conselho é muito importante para isso. Então, o que a gente fala muito para as empresas é que mudanças, né, que sempre aconteceram no mundo, elas estão cada vez mais frequentes. E para você ter, né, um grupo que você possa trocar ideias, nem que seja um conselho consultivo, que é um pouco mais simples do que o de administração, você tem muito a figura do acionista solitário. Muitas vezes a gente começa a conversar com ele fala, fiz tudo, cheguei até aqui, mas ele é muito solitário, né? Ele tem os amigos que são também empresários, que de uma forma ou de outra, todo mundo canta vantagem quando está tomando uma cerveja no final de semana, mas todo mundo tem problema, né? Então, é uma forma de você conseguir discutir esses seus problemas em uma governança aberta, né, onde todos ali estão para somar. Então, a barreira é muito pequena. A grande maioria das empresas que a gente conversa e a gente conta o que é um conselho, como é que ele funciona, a gente tem uma abertura muito grande para discutir e cases muito bacanas, né? Acho que a melhor coisa para um acionista é ouvir de outro que foi montado um conselho e em um ano mudou a empresa. E a gente tem vários cases bacanas para contar. Você falou do conselho consultivo, né? E aí me vem à mente que um conselho, para muitas pessoas, o conselho consultivo pode ser uma alternativa, um primeiro passo, né? Mas ele, teoricamente, não pode ser uma solução perene para quem quer implantar uma governança corporativa de modo correto, né? Você entende que o conselho consultivo
ele como um passo, uma transição para a formação do conselho administrativo, ele funciona bem? Ou você, quando vai implantar um processo de governança corporativa em uma empresa, você já tende a ir para o conselho administrativo, porque aí você vence logo uma situação intermediária e você já estrutura o processo. Como que você vê essas duas situações, André? Não, eu acho que a grande maioria das empresas acabam, na verdade, indo para o conselho consultivo como um primeiro passo, Orlando. É muito difícil uma empresa partir do zero e ir para um conselho de administração, a não ser, obviamente, que você esteja abrindo o capital da empresa, né, entrando em outro tipo de processo que você possa ter que ter esse tipo de ação. Mas, na grande maioria, é, como você falou, um primeiro passo, né? Muitas vezes eles ficam, basicamente, dentro desse conselho consultivo, acabam não migrando para um conselho administrativo, e outras vezes acabam migrando, né? E você tem a abertura de capital e outras coisas que vão gerar abertura de conselhos de administração. Mas é muito mais fácil você convencer um acionista de que você vai montar um conselho e nesse conselho você vai ter não vai ter uma deliberação efetiva dentro da sua empresa, né? É difícil para um dono de empresa, da noite para o dia, largar, né, o dia a dia que ele tocava até ontem, ou a família dele, né, ele, o primo, o tio, para alguma coisa que você vai trazer outras pessoas que possivelmente não são família e amigos, né? E aí depois a gente pode até discutir um pouquinho desse negócio de conselho, família e amigos, mas o conselho que nós montamos, eu vou trazer executivos que ele nunca viu, que ele não conhece, né? Então, essa confiança numa fase zero, num conselho consultivo, aonde, de novo, vão se trocar ideias, mas se não forem implementadas essas ideias, não é uma deliberação efetiva, né? É muito mais fácil. E tem o outro lado da moeda, que é o lado do executivo que entra no conselho, né? Lembrando que um conselho consultivo você tem muito menos riscos para o executivo. Num conselho de administração, você tem os riscos no seu próprio CPF. Se a empresa tiver um problema, você tem um risco na pessoa física, né? Num conselho consultivo isso não existe, né? Então você tem muito menos riscos. Costuma ser um conselho, reuniões, eu já participei dos dois, né? O conselho consultivo, as reuniões costumam ser mais abertas. Elas costumam ser um pouco menos rígidas, né? Num conselho de administração, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque muitas vezes você está lá representando um acionista e efetivamente existem todos os riscos associados, como eu te contei, né? Então, eu atraio muito mais executivos para um conselho consultivo do que um conselho de administração. E hoje as remunerações estão ficando relativamente parecidas, né? Elas eram muito menores para um conselho consultivo e hoje em dia você tem aí remunerações muito similares. Então, o executivo até prefere um conselho consultivo, muitas vezes, do que um conselho de administração. Você falou de remuneração, esse é um outro ponto importante, principalmente para aquelas pessoas que estão pensando em estruturar um conselho, em estruturar ou fortalecer a governança em suas empresas por meio do conselho de administração ou do conselho consultivo. Custa caro um conselho de administração? Quanto custa um conselho de administração? Porque também essa pergunta eu faço porque nesse período de crise, infelizmente, algumas empresas, para reduzir custo, destituíram o conselho de administração. Isso é um erro estratégico, né? Custa caro o conselho de administração? Não, não custa. Eu acho que isso é um mito, Orlando. Ele não custa caro. Se você montar um conselho de administração com 4 cadeiras, ele tende a custar mais ou menos o que seria um executivo de C-level, né, para 4 pessoas. Então, assim, o que isso gera de valor para a empresa, né? Valores para dentro da empresa, para fora da empresa. Então, não tem nem o que falar. E um conselho de consultivo seria um pouquinho mais barato do que isso. Então, é a mesma coisa que se você tivesse um grande executivo, um CFO, né, esse é o custo de um conselho para você manter ele por mês. Eu estou conversando com André Freire. Ele é sócio-diretor da ESEC. A ESEC, uma das mais especializadas empresas no país em desenvolvimento organizacional, recrutamento e seleção de altos executivos e formação de conselhos de administração. André, quais as características que uma empresa de seleção e recrutamento de altos executivos busca em um profissional para ser
conselheiro de administração? A experiência, né, a experiência na função que a gente está buscando, as experiências experiências de vida que ele teve dentro ali das empresas que ele passou, que possam trazer para ele essas vantagens de poder trazer essas experiências para dentro das empresas que eles são conselheiros. Tem que ser uma pessoa extremamente boa em termos de comunicação, um ótimo ouvinte, Orlando, porque dentro de um conselho, né, a gente acaba ouvindo muita coisa e falando menos, né? Pessoas que consigam entender a diferença entre ser um executivo e ser um conselheiro. Então, a gente busca muito isso, né? A gente busca pessoas que entendam o lado tático e o lado estratégico e consigam fazer essa diferenciação, né? A gente busca pessoas que gostem de um ambiente onde tem muita discussão e aonde efetivamente possam se chegar em ideias comuns, né? Não adianta a gente ter perfis de conselheiros que são muito diretivos e possivelmente possam trazer aí um desbalanceamento dentro do conselho, né? Tem que ser pessoas participativas. Então, a gente vai entender também se essa pessoa tem um perfil participativo, né? Se é uma pessoa que gosta, né, desse ambiente participativo. Eu acho que essas são as características principais aí que a gente vai olhar, e aí somando com isso é a especificidade de cada projeto, né? A necessidade específica daquela empresa, daquele momento de vida da empresa, e o que esse conselheiro pode gerar. Um conselho, ele não pode ser visto um pouco diferente de uma cadeira de executivo, quando você é contratado e de alguma forma na tua cabeça, eu vou ficar um tempo nessa empresa, né? Sei lá, vou ficar 5 anos, 10 anos nessa empresa. Um conselho ele tem tempo para começar e tempo para acabar, né, Orlando? Então, eu acho que o conselheiro ele tem que também entender isso, né? Pô, eu vou estar aqui participando de um processo e esse processo ele tem prazo, né? Então, o que a gente vê normalmente são 2, 3 anos aí de mandato, isso é o normal em conselhos. E você começa a duplicar esse mandato muitas vezes, eu acho que o conselheiro passa a gerar menos valor, né? É importante essa rotatividade. Dentro da ESEC, o nosso conselho é um conselho de 2 anos. A gente está no 3º conselho aí e tem funcionado bem, porque chega um momento que a pessoa já doou muito, né, do conhecimento dela, quem sabe alguém que traga outras ideias pode ser interessante para a gente, né? Então, André, eu vou fazer uma pergunta para você. Olha, não quero te deixar numa situação delicada, mas você trabalha com a seleção, o recrutamento, você identifica pessoas do mais alto nível, né? E, logicamente, você tem métodos muito qualificados para proceder a essa identificação. Qual é a pergunta de $1 milhão que um candidato a conselho de administração tem que responder? Eu acho que assim, acho que uma pergunta bacana que a gente costuma fazer para o conselheiro é se essa empresa fosse tua, né? Como é que você se sentiria participando aí desse dia a dia? Porque um conselho ele acaba sendo o principal item de governança dentro de uma empresa, né? Então, o conselheiro tem que sentir muito que ele faz parte daquilo, né? Então, eu acho que a gente traz o caso para o candidato e tenta ver se ele tem esse senso aí de ownership, né? Esse senso aí de participação. Então, acho que ele tendo essa vontade de poder gerar valor, né, para o outro lado, o conselho é muito aquela coisa de você doar, né, Orlando? Porque você está doando, obviamente, o teu tempo, o teu conhecimento e tudo isso, e tem um lado de uma participação um pouco mais até do lado do coração, né? Não pode ser uma coisa só cabeça, né? Então, acho que a gente tenta sentir um pouquinho se é um momento de vida que essa pessoa consegue doar um pouco do conhecimento dele para outros, né? E o que a gente tem visto é que quanto menor a empresa, né, mais complexa ela mais os conselheiros sentem que eles têm essa vontade de poder doar, né? De poder falar assim, puxa, eu aprendi tanto na minha vida, na minha carreira, agora é o momento de eu doar para outras empresas que possam precisar. Eu acho que esse vai ser o conselheiro mais efetivo, Orlando. É esse cara que vai dar um pouco mais do coração e tentar, junto com a empresa, aí, achar os caminhos para os problemas que ela vai ter no futuro. Eu estou conversando com o André Freire, sócio-diretor da ESEC,
uma entre as mais especializadas empresas no país de recrutamento e seleção para altos executivos e conselheiros de administração. Essas empresas que têm uma agenda ESG, elas tendem a ter uma gestão melhor. E como que está a busca de conselheiros com esse foco no ESG? O ESG já se tornou um alvo, André, quando você busca, ou quando as empresas buscam conselheiros, ou ainda ele é uma pauta relativamente genérica em cima da atuação e da administração por meio de um conselho? Eu acho que já se tornou um alvo, Orlando. Eu acho que cada vez mais se fala isso, né? A importância do ESG aí para o futuro das organizações. E isso é um pouco mais requisitado por empresas de maior porte, empresas que têm um pouquinho mais de conhecimento, né? E um pouco mais de informação em relação ao futuro do mercado. As empresas familiares e menores, eu diria que ainda não estão com essa agenda, né? Então a gente não sente essa demanda, mas as empresas grandes com certeza, né? Eu recentemente montei um conselho de um fundo e esse conselho ele foi 100% a montagem dele em executivos com visão ESG muito bem formada, né? A gente consegue cada vez mais encontrar essas pessoas no mercado, né? Às vezes mais focadas em uma das letrinhas, né? É difícil, às vezes, até a pessoa que tem as 3 letrinhas de uma forma muito estruturada, ainda porque é uma coisa muito nova, mas acho que isso, de novo, traz a diversidade que a gente acaba trazendo para o conselho, né? Então, nesse caso desse conselho, a gente tinha uma cadeira do E, uma cadeira do S, uma cadeira do G, então foi assim, mais ou menos, que a gente acabou montando. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que, em muito pouco tempo, essa demanda vai estar aí em todas as empresas que a gente monta os conselhos. Você acha que as práticas da gestão por meio do ESG ou com a pauta ESG, elas deveriam fazer parte do planejamento meritocrático dos executivos, dos diretores e do presidente? Eu acho que sim, né? A partir do momento que você tem esse tipo de discussão, né, e se é importante para a tua empresa ter essa agenda, a melhor forma de você conseguir engajamento é a partir aí de remuneração em cima desse tipo de agenda, né? Às vezes um pouco mais difícil de você medir, né, em alguns casos, então vão ter algumas medidas um pouco mais qualitativas do que quantitativas, mas é um começo, né? É um começo. Um trabalho que a gente faz, Orlando, que é interessante, nós fazemos na ESEC um assessment de conselhos, tá? Esse assessment ele mede a efetividade dos conselhos. Esse assessment é requisitado até muitas vezes pela CVM, depende do nível de governança que você tem na bolsa, tá? E esse assessment ele mede, né? Então ele mede, por exemplo, a consciência digital dos conselheiros, ele mede a adaptação desses conselheiros a uma agenda ESG, e ele vai dar nota para os conselheiros, e não só dar nota para esses conselheiros, mas comparar, né, aquela empresa com outras empresas. Então a gente começa a criar um banco, de alguma forma, de comparação, né? Porque esse assessment a gente está fazendo aí não só no Brasil, mas em outros países também. Então é bem interessante, porque acaba sendo uma forma, às vezes, se o conselho não consegue medir por eles mesmos, né? Através desse assessment a gente tem uma boa noção. Tanto se esse assessment pode ser feito para, obviamente, conselhos que a gente montou, né? E isso está no nosso pacote da montagem de conselho, o acompanhamento e esse assessment, ou até para conselhos já existentes, né? Que podem gerar uma discussão em relação à troca de conselheiros, ou então até capacitação de conselheiros em alguns desses temas. É interessante essa parametrização que você está falando, porque realmente faltam esses índices comparativos, né? Sem dúvida. O próprio ESG, a gente não tem ainda os índices, a parametrização, para dizer a empresa com práticas ESG aqui no Ocidente, comparado com empresas com práticas ESG no Oriente, mas descendo um degrau, o que você acabou de falar. Os índices de parametrização e comparação, o assessment do conselho e dos conselheiros. Muito bacana isso. Isso me leva também, André, a uma pergunta para você com relação ao processo de implantação do conselho e quando o conselho
não funciona, quando o conselho desanda. Porque quando você implementa um conselho, vocês selecionam conselheiros, vocês desenvolvem todo um trabalho de conscientização, de parametrização, de regulamentação, de implantação da governança, de todas as partes processuais de uma boa governança, né? E conceituais também. Agora, quando o conselho não funciona, de quem é a culpa, André? Aonde é que geralmente é, porque existem conselhos que não funcionam, infelizmente, mas aonde que a coisa desanda? E, engatando a pergunta, vocês fazem que tipo de acompanhamento pós-implantação de um conselho e por quanto tempo? Você acabou de citar essa parametrização, mas como que é o acompanhamento de um conselho implementado, essa efetividade, a geração de valor? Como é que vocês medem tudo isso? A gente acompanha principalmente as primeiras reuniões do conselho, Orlando. Se a empresa faz mensalmente, né, a gente acompanha no mínimo as 3 primeiras. A gente faz, depois de um ano, esse assessment de efetividade, para poder entender se o conselho está gerando valor. É em cima disso que a gente vai ver se o conselho está gerando valor e se tem possivelmente alguma peça que não está gerando valor, né? Porque muitas vezes o conselho está gerando valor, mas você tem aí algum indivíduo que de alguma forma não está, e a gente vai ver isso dentro desse acesso, né? Em algumas vezes, a gente atua como secretário dos conselhos que a gente monta por um período, tá? Eu já fiz isso 2 vezes, as 2 empresas que eu montei o conselho, eu sugeri, porque eu vi que o dono, apesar de querer montar o conselho, ele tinha diversas dúvidas em relação a como é que ele ia gerir o dia a dia desse conselho, né? Então, ele preferiu, na verdade, que eu estivesse próximo. Isso aconteceu por períodos curtos, menores do que o programado inicialmente. Então, uma delas eu fiquei 6 meses, a outra 9 meses, e eles já conseguiram o caminho deles sozinhos. O secretariado, o conselho, é uma parte fundamental do funcionamento. Muitas vezes não leva, né? O pessoal esquece disso. Né? E a gente tem também secretários de conselho que nós indicamos para clientes. Então, se o cliente acha que eu não vou dar conta, né? A gente tem uma rede de gente muito bacana que vive disso e consegue fazer um excelente trabalho. E aí é mais um nível de governança ainda, né? Quer dizer, mais uma pessoa que está acostumada com o conselho, que vai poder apoiar esse conselho a fazer acontecer. De todos os conselhos que a gente montou nos últimos anos, eu acho que a gente teve, sei lá, 10%, nem isso, que não deu certo, que a pessoa falou, eu não quero mais conselho. Né? Então, acabou com o conselho e voltou a ser o que era antes. A grande maioria a gente sente que funcionou, né? Obviamente, você tem algumas necessidades de troca, né? Lá para frente, né? Entendendo, mas isso normalmente acontece depois de 2 anos, 1 ano e meio. Olha, acho que eu vou precisar trocar porque não está tão efetivo tal pessoa. E às vezes a própria indivíduo sente também, Orlando, que não é para mim, né? Não é meu momento, eu achava que era outra coisa. Então, essas trocas, elas acabam sendo naturais, né? Obviamente, é muito mais fácil você trocar um conselheiro do que um executivo, né? Quando eu coloco um executivo, uma troca é muito mais complexa mas um conselheiro, a gente tem essa facilidade. Então, a gente acompanha de muito perto, porque o sucesso desse cliente vai ser o sucesso dessa montagem do conselho, né? Eu tenho visto que muitos conselheiros, eles são indicados. E eu quero pegar um gancho em algo que você falou lá atrás, no começo, acho que quando você comentou sobre família, amigo, esse tipo de coisa. E eu tenho visto que boa parte dos conselheiros são indicados aos conselhos por conhecidos, por amigos, por familiares. Que percentual hoje é formado de conselheiros que são guindados por empresas altamente especializadas, como é o caso da ESEC, e qual o percentual que ainda entra nos conselhos por meio das indicações de amizades ou de outros conselheiros que estão lá? E se há algum risco no processo de governança quando isso acontece? Eu acho que esse é um trabalho que está começando a ser delegado para as empresas como a ESEC, né, de recrutamento. Não é o comum, Orlando, ainda é a exceção, né, você ter uma empresa especializada recrutando conselheiros. É muito ainda dentro do núcleo, né, de amizades.
tanto que você vê que tem muitos conselheiros que acabam sendo multiconselheiros, eles saem de uma, vai para outra, né? São mais ou menos as mesmas figurinhas. O que está mudando um pouquinho nesse cenário, eu acho que é um pouco dos conselhos consultivos, onde você não tem tanto esse tipo né, de situação, onde você tem um pouco mais de liberdade, pelo menos da parte aí dos acionistas, de trazer gente diferente. Outra coisa é o lado da diversidade, né? Eu preciso trazer gente diferente, não adianta ter as mesmas figurinhas de sempre. E terceiro ponto, eu diria que é um pouco em relação à efetividade mesmo do conselho, né? As empresas estão entendendo que aquele conselho um pouco mais formal e aquele conselho um pouco mais, eu diria, político, ele está perdendo muita força, né? No passado, você precisava de figuras importantes para você conseguir fazer uma agenda, né, para a empresa, e hoje as empresas estão precisando de muito mais. Eu preciso tocar o meu dia a dia aqui, e eu preciso de apoio estratégico para poder tocar melhor o meu dia a dia. Então, um conselho mais no chão, que a gente chama, né? E isso traz figuras um pouco diferentes das figuras possivelmente que eles conheçam. Então, isso está mudando, está cada vez mais a demanda para empresas especializadas como a nossa. Eu acho que a quantidade de aberturas de capital também está ajudando muito, né? Vocês veem, o ano passado a quantidade que teve, só em fevereiro a gente teve uma quantidade absurda de IPOs. Então, a gente está participando muito desses IPOs, né? Desses momentos da montagem do primeiro conselho quando a empresa se torna pública, que é um momento extremamente importante para a empresa, né? Então, acreditamos que, como você falou, que é importante porque você tem uma visão totalmente isenta, né, Orlando? Você tem uma visão profissional desses candidatos, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer as entrevistas, a gente tem indicações do próprio cliente, né? Mas eles vão passar pelo processo como qualquer outro candidato e vão ter ali as suas notas, né, e as suas considerações de uma forma isenta. E aí a comparação vai ser feita pelo próprio Mas acionista. é uma indicação para ser validada, né? Validada por quem... E muitas vezes ele acaba falando, o que você trouxe é melhor do que esse que eu indiquei, vamos com ele, né? Mas aí já vai da consciência também do empresário. André, para o empresário, para os acionistas, os empresários, que estejam nesse momento pensando em se estruturar, em fortalecer a governança, em trabalhar por meio de conselhos, que estão ainda tentando entender essa geração de valor, a criação de valor, seja do conselho consultivo, seja do conselho de administração. Para esses empresários e acionistas, qual a sua mensagem e quais os passos que eles deveriam seguir? A mensagem é que é mais simples, mais barato e mais importante do que vocês pensam hoje. Então, para quem não fez essa mudança ainda, né, para quem não deu esse passo, ele é um passo extremamente simples. Nós e outras consultorias, a gente está aqui para ajudar que esse processo seja o processo mais tranquilo possível. Então, você ter um apoio profissional num momento como esse é extremamente importante porque é um movimento, né? É um movimento da sua empresa, na governança. Então, tenha certeza que você tem gente boa aí te apoiando nesse processo de mudança, mas não esperem, porque é muito solitário. O mundo tem tantas experiências de pessoas tão boas, com tanta vontade, né, de doar parte do tempo delas para poder fazer alguma coisa boa para outras empresas. Então, hoje eu acho que existe uma oferta muito grande de executivos querendo. Hoje não é o custo que vocês pensam que é. E existem aí diversas empresas que já se beneficiaram, né? Quer dizer, se você quer ter ideias e casos, pode perguntar para essas pessoas. Nós temos diversos casos que a gente pode compartilhar com todo mundo em relação a alternativas que deram muito certo e que funcionaram e geraram valor. E para aqueles profissionais, para os conselheiros que estão no mercado, para os conselheiros que trazem toda essa experiência, para os conselheiros que estão no mercado, atuando no conselho ou não, né? Qual que é a mensagem que você dá em termos de visão, em termos de futuro, como que eles têm que se portar, é preciso reciclar? Qual que é alguma mensagem específica para esse pessoal, para os conselheiros? Eu acho que é buscar, né, essas novas tendências. Então, assim, se você não tem uma ótima consciência digital, esse é o momento de
de você poder fazer algum tipo de formação, algum curso. Você não precisa ser uma pessoa que monta um aplicativo, mas você precisa ter uma noção muito grande do que está acontecendo no mundo, né? Uma agenda ESG. Eu acho que se esses executivos conseguirem ter essas experiências dentro dos trabalhos deles como executivos, é a melhor coisa do mundo, porque é aí que a gente vai buscar esse conhecimento. Mas se não existe essa oportunidade, que pelo menos eles consigam aí se reciclar, né? Fazendo esses cursos ou de alguma forma participando, né, de outras alternativas. Hoje existem diversas alternativas de conselhos, muitas vezes algumas delas não são muito visualizadas por executivos. Eu dou exemplo de ONGs. Eu sou presidente do conselho de uma ONG e é super bacana o trabalho, porque eu acho que você, além de estar ajudando, né, por uma causa nobre, você tem aí necessidades que são, as ONGs sofrem bastante com captação, com trabalho. Então, assim, praticamente qualquer ONG de um tamanho médio é obrigada a ter um conselho de administração. Eu não sei se você sabia disso, mas você tem aí regras muito complexas por serem empresas que pedem doações, né? Então, com lavagem de dinheiro e tudo isso, eles são obrigados a ter um conselho de administração deliberativo formal, né? E normalmente são voluntários, então assim, não é todo mundo que topa. Então, se você quer começar, é um excelente começo, tem diversas ONGs aí bacanas que estão pedindo conselheiros. Nós já montamos diversas, tá? Mas é uma experiência fantástica. Inclusive, eu acho que esse tipo de atitude, André, tem que fazer parte do propósito do próprio conselheiro, né? Como você está falando aí na pessoa em se doar, com toda a experiência que ela tem, isso é uma doação de valor, né? Uma doação de valor. Se a gente pensar, né, que nem os americanos falam muito, né, do learn, earn e depois o give back, né? Então, assim, a gente começa a nossa carreira aprendendo, depois a gente ganha, né, experiência, dinheiro, oportunidades, e chega um momento que é a hora da gente servir, né? E eu acho que qualquer executivo hoje, a partir aí de uma certa experiência, ele pode doar parte do tempo dele ou dela para servir. E acho que esse lado servidor é o que a gente mais busca em relação a um conselheiro, né? Porque a gente enxerga que isso é uma competência que vai fazer com que ele gere valor. Muito legal. Eu conversei com o André Freire, sócio-diretor da ESEC, uma entre as mais especializadas empresas no país para recrutamento e seleção de altos executivos e conselheiros de administração. E o André também traz toda uma experiência e vivência do mundo corporativo. Ele foi diretor, ele foi CEO, foi presidente de várias empresas, e hoje o André tem esse trabalho de desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de governança e de conselhos. André, muito obrigado por sua gentileza em aceitar o meu convite e ter participado comigo no Pensamento Corporativo, na série Valor para a Sua Empresa. O prazer foi meu, Orlando. Muito obrigado e um abraço a todos. Inscreva-se no canal Pensamento Corporativo no YouTube. Ative as notificações. Acompanhe a série Valor para a Sua Empresa, sempre trazendo profissionais que são referência no tema em que nós estamos abordando. Uma boa semana a todos, um abraço e até o próximo episódio.